Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um MBcast, o podcast aqui do Mundo Bíblico, onde a gente sempre traz conteúdo relevante para a sua fé, para o seu conhecimento, para a sua capacitação. E hoje nós temos uma convidada, primeira convidada que nós trazemos aqui no nosso MBcast, uma pessoa muito especial que trouxe uma alegria para a gente aqui e a gente está muito feliz de receber ela. Trouxemos até um banquete, né, Pastor Léo? E também com o Pastor Léo, claro, que está sempre presente com a gente, conversando, né, Pastor? Isso é uma alegria, né? A Ana é alguém que a gente acompanha há algum tempo e a culpa foi da Gabi. Né? Eu conheci a Ana por causa da Gabi e vai ser um prazer poder conversar. Legal, legal. Pessoal, a gente trouxe a Ana. Obrigado, Ana. Você está aqui com a gente, né? Sua agenda bem corrida, viajando cidade em cidade, e conversar contigo é uma alegria pra gente. Alegria toda minha, Lucas, Pastor Léo, que alegria estar com vocês. A Gabi está ali também, atrás das câmeras. Obrigada por ter proporcionado esse encontro. E a paz do Senhor, paz e bem, graça e paz, como é que fala aqui? Olha, nós temos alunos de todas as denominações. Do jeito que quiser, desde oi, a paz do Senhor, graça e paz, né? Tudo tá valendo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Para você que está nos ouvindo, que alegria estar aqui com vocês para falar sobre Bíblia, sobre o mundo bíblico, que é um assunto que com certeza está nos nossos corações, motivo pelo qual a gente se inscreveu aqui no canal do MB Podcast, e quem não está inscrito ainda tem que fazer isso agora. Muito obrigado. Agora ganhou um peso esse pedido de inscrição, né? O pessoal às vezes reluta, gente, é de graça, pode se inscrever, né? Não cobra Eu acho nada. que é por causa que é justamente por ser de graça que o brasileiro não confia. Tem um canal que o cara sempre falava assim, se inscreva enquanto é de graça, né? Isso é um bom gatilho, porque às vezes pode começar a cobrar, né? E Ana, legal, poxa, obrigado por bater esse papo com a gente. A gente quer conhecer um pouquinho da Ana, né? Por trás desses bastidores, dessa correria, dessa vida pública, né? Existe uma pessoa que tem uma fé declarada, que defende a sua fé. Isso pra gente é um motivo de alegria, porque a gente vive um mundo onde todo mundo tem medo de expor as suas ideias, medo de expor a sua fé. E conta um pouquinho da sua história pra gente, como é que começou tudo isso, veio de família, essa posição bem firmada sobre a sua fé, sobre o que você acredita, né? Tanto a minha verve política quanto religiosa vem de família. Meus pais, meus avós, na verdade, se converteram, eram católicos e se tornaram evangélicos há muitos anos, algumas décadas, 30, 40 anos atrás. E então meu pai sempre foi, quando se converteu também, sempre foi assembleiano, se converteu, entrou para a Assembleia de Deus e nunca mais saiu. Ele é presbítero hoje. Ah, legal. E só não continuou, né? Não continuou buscando a ascensão no ministério para se tornar pastor, porque ele sempre dedicou muito à família. Mas ele é um cara estudado de teologia, gosta muito disso. Escreveu um livro chamado Carta ao Bispo de Roma, porque foi... Que ele legal. Era não sei se esse livro não está à venda, a gente nem cadastrou ISBN, mas nós publicamos umas 2.000 cópias há muitos anos atrás. Foi uma carta que ele mandou para o Papa. Então, coisas inusitadas da minha história. E meu pai também já foi candidato a prefeito de Itajaí, então... Que legal. As duas coisas vêm de família, Vem né? de família, que bacana. E aí eu cresci na Assembleia de Deus. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. Eu frequentei a igreja até os 22 anos religiosamente, nos sábados, domingo de manhã, na escola bíblica dominical. Eu fui líder do teatro, fui professora da escola teológica Pastor Osmar Cabral, fui professora de teologia veterotestamentária, fui professora de escola bíblica dominical também. E depois deixei a Assembleia de Deus aos 22 anos, mas me batizei aos 13. Quem me batizou foi o pastor Sérgio Melfior, que é atual vice-presidente da Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina. Que legal. E depois, aos 22, eu comecei ao mesmo tempo em que ter a minha fé questionada pelo ambiente universitário, eu comecei a sentir falta. Isso não é uma crítica à Assembleia de Deus. Hoje eu frequento muito mais a Assembleia de Deus do que qualquer outra igreja reformada. Mas eu comecei a sentir falta de debates teológicos no meio evangélico pentecostal, onde a gente vê há muita comunhão, é um ambiente muito agradável, Sim. onde as pessoas são acolhedoras, são amigas, mas eu gostava muito de estudar. Eu era uma pessoa até destemperada nesse sentido. Eu tinha notas baixas em educação física e tal, porque eu era viciada em ler. E na livraria que tinha ao lado da Igreja Assembleia de Deus, lá em Chapecó, eu comecei a comprar livros que foram me conduzindo a uma interpretação mais reformada da teologia. E eu comecei a ler sobre Calvino, eu comecei a estudar, comecei a simpatizar com o calvinismo, comecei a estudar, a assistir os vídeos do Hernandes Dias Lopes. Sim, ele é muito bom.
Ele acaba passando pela história de muita gente, a gente vê que o Hernandes está presente. O Hernandes e o Nicodemos, eles sempre vão cruzar o nosso caminho de estudo teológico, né? Exato. E como eu era professora de história veterotestamentária numa igreja pentecostal, cuja teologia não era reformada e tampouco calvinista, o primeiro problema que eu verifiquei é que muitos presbíteros que estavam ali, porque a nossa escola teológica servia para formar o presbitério e o pastorado. Uhum. Eu era professora desses presbíteros, mas alguns irmãos que estavam ali sequer tinham ouvido falar da disputa entre o arminianismo e o calvinismo. E então eu percebi que eu podia incutir ou falar sobre algumas coisas que eu tinha aprendido entre os calvinistas, entre eles, e que não seria percebido, algo assim. E eu comecei a me sentir mal poxa, eu sou professora de teologia em uma escola teológica que tem uma vertente teológica diferente da minha. Sim. Da que eu estou inclinada a adotar. Então, com 22 anos, eu comecei a repensar isso e comecei a frequentar a igreja presbiteriana lá de Chapecó, com o pastor Sádio Omar. Se estiver assistindo, um beijo para o senhor, pastor. Será uma bênção. Só que o tempo foi passando e eu fui trocando a teologia pela política. Não significa que eu coloquei a religião em segundo lugar, Sim. Só significa que uma pessoa não pode ser especialista em todos os assuntos do mundo. Sim. Claro. Eu não posso ser especialista em soteriologia, não posso estudar a doutrina da salvação, a doutrina da graça, a doutrina do Espírito Santo, a angelologia e estudar política, comunismo. Seria inviável. Se tiver alguém que consegue, parabéns, mas eu não consigo estudar todas as coisas. Imagina. Então, nessa livraria que eu encontrei ao lado da Assembleia de Deus, eu li um livro. Comecei a ler um livro aos 16 anos, chamado Torturados por Amor a Cristo. Talvez vocês conheçam, do pastor Richard Wurmbrand. É muito famoso esse livro, e esse pastor é muito famoso naquele grupo Portas Abertas, sim, fala sobre a igreja perseguida. E quando eu li esse livro, eu tinha apenas 16 anos, foi o primeiro estalar que eu tive para política. Eu falei, nossa, mas aqui o cara tá falando que ele foi perseguido por um regime político. E foi aí que eu comecei a me interessar pelo assunto. Mas demorou 6 anos para eu realmente perceber, eu vou abandonar a teologia, não vou mais estudar teologia. Então hoje eu não conseguiria ter um debate teológico com ninguém sobre assunto nenhum, dado o fato de fazer 10 anos que eu não estudo esse assunto. Mas eu substituí pela política porque eu percebi que, olha, há uma coisa que une católicos, evangélicos, metodistas, luteranos, coptas, ortodoxos, que é a política inviabilizando a prática da fé. Eu não acredito, eu não entrei na política porque eu acho que eu preciso defender Jesus, ou porque eu acho que eu preciso defender os cristãos. Se os cristãos forem perseguidos, eles provarão seu valor e, ao serem martirizados, estarão mais perto do céu. Então, em alguns contextos, até isso aproxima o cristão de Deus em vez de afastá-lo. Mas eu entendi que a qualidade de vida que o cristão tem para exercer as liberdades mais básicas relativas à sua fé dependem de uma intromissão política. E como meu pai sempre teve esta verve política, ele foi 4 vezes candidato a vereador, 1 vez candidato a prefeito, foi dirigente partidário, ele era do PDT, do Ciro Gomes, um partido de esquerda. Hoje não somos mais, mas ele era. Então, o Ciro nem gosta de encontrar contigo. Então, pois é. Juntando todos esses aspectos bibliográficos, deu nisso aí que o pessoal conhece. A Ana Campanholo, que o pessoal conhece, apareceu em 2012. Comecei a estudar com o Olavo de Carvalho em 2009, mas em 2012 comecei a enfrentar problemas na universidade. Em 2013 esses problemas ficaram insustentáveis. Em 2016 eu fiquei muito conhecida por um processo que eu movi na justiça. Já tinha comentado esse processo nacionalmente e era um processo que envolvia intolerância religiosa. E então esse tema uniu direito, política e religião. E as pessoas conhecem hoje a deputada Ana como uma parlamentar cristã, declaradamente cristã, e muitos ainda se perguntam, mas ela é católica? Ela é evangélica? Sim. É que eu já vi ela com uma imagem de um santo na casa dela. Não, mas eu acho que ela é evangélica, mas o pai dela é presbítero, mas o marido acho que é católico. E isso realmente parou de ser uma marca. Sim. Saber se eu sou assembleiana, ou se eu sou presbiteriana, ou se eu sou metodista, ou se eu sou católica, isso já não tem muita relevância. Sim. As pessoas de todas as vertentes religiosas de confissão cristã se sentem de alguma forma representados pela defesa da liberdade religiosa. Isso é legal, né? Porque isso é muito difícil quando a gente consegue conciliar isso, né? Aqui a gente tem alunos de todas as denominações, isso é uma dificuldade, porque quando a gente toca alguns assuntos que são periféricos da fé,
mas isso causa um alvoroço, né? Sim. Isso e ter essa interlocução com vários grupos diferentes. É comum, por exemplo, na vida pastoral, que a gente acaba desenvolvendo um certo senso paternal. Então eu olho para ela, eu olho para você, sabe aquela coisa de tia? Sim. É menina, sabe? Aquela coisa que o tio mais velho fala. Então eu olho para ela, vejo, é uma menina. E eu fico muito feliz, assim, do ponto de vista de fé, de ver Deus levantando gente com fé, de caráter, com posicionamento. Você me falou de uma estatística aqui no off, né, que eu achei muito interessante, que 70% dos jovens universitários acabam tendo esse movimento de saída da igreja porque não tem a fé fundamentada. Uma outra estatística que eu acho assustadora é que mais de 50% dos pastores na ativa hoje não leram a Bíblia uma vez. Que loucura, eu não sabia disso. E aí, você, num vídeo que eu vi, né, aos 22, você já tinha lido 8 vezes e agora você já leu, acho que 12 vezes. 12. Essa fragilidade teológica, essa fragilidade de uma liderança cristã, de produzir consciência, porque eu realmente creio, e acredito que seja essa a sua prática, de que uma fé saudável vai produzir mentes pensantes. Gente Sim. que pensa. Uhum. Essa fragilidade na liderança está custando quanto? Segunda, como que a gente reverte isso? Bom, a primeira questão é, acho que identificar por que as pessoas não se interessam por isso. Eu acho que é importante falar que essa estatística de jovens que deixam a fé, eu acho que ela não é só falta de conhecimento. Os senhores devem lembrar, até porque eu vi que o pastor aqui no quadro, estudando história veterotestamentária, deve ser um grande amante da história, assim como eu. Os senhores devem lembrar da grande ilusão que foi o iluminismo. E que os pensadores iluministas, os filósofos iluministas, eles pensavam que se nós educarmos as pessoas, se elas forem instruídas, se elas forem alfabetizadas, se elas lerem e conhecerem a ciência, elas serão mais fortes, mais honestas, mais virtuosas. Sim. E isso não é verdade. A Bíblia diz claramente, o meu povo perece por falta de conhecimento. Agora, ela não descreve qual é esse conhecimento. É conhecimento teológico, é espiritual, é bíblico, é sociológico. Porque a gente tem muitas pessoas que são experts em Bíblia, elas conhecem a Bíblia atrás para frente, mas não conhecem o mundo, né? Ou não têm prática espiritual. Eu não saberia diagnosticar a origem desta fragilidade, mas o senhor pontuou muito bem que é uma fragilidade que existe. O que eu identifico na relação com o jovem que abandona a fé e a fragilidade dessa fé, que o senhor falou aí, você usou a palavra fundamento, né? O fundamento da fé. Uma das coisas que não consigo analisar todas as famílias, mas uma das coisas que foi determinante na minha formação foi o seguinte: meu pai era um cara que sempre leu e estudou muito. Eu não concordo com muitas coisas que meu pai disse, muitas vezes eu não concordava. Então, muitos momentos da minha adolescência, da minha juventude, ele era formado pela ETAD, que vocês devem ter ouvido falar. ETAD. Então, o cara que faz ETAD, ele é um expert em versículo bíblico, né? A batalha de versículo o cara ganha. Então, eu precisava, para poder conversar, dialogar com meu pai, ter o mesmo conhecimento que ele. Então, eu tinha um hábito que meu pai ajudou a alimentar. Todo ano, em janeiro, ele comprava uma Bíblia nova para mim. E essa Legal. Bíblia nova era a que eu lia. Por isso que eu li por 8 anos consecutivos. Uma era NVI, uma NTLH, uma King James, uma... Agora, a Bíblia que eu estou usando agora é uma Bíblia católica, porque essa eu nunca tinha lido. Interessante. Em decorrência do fato de eu ser protestante. Mas assim, o que eu via no meu pai? Eu via a experiência de um homem que estudava a Bíblia e gostava de fazer isso. Mas mais importante que isso, meu pai, e eu digo isso sem nenhum medo de que ele esteja ouvindo ou que alguém esteja ouvindo, meu pai era um homem santo. Então, quando meu pai dizia o seguinte: você não pode fazer isso porque Deus não se agrada. Eu não ia pro meu quarto e pensava, tá bom, beleza, tu tá falando isso aí, mas eu sei o que você faz. Mas eu já vi você assistindo pornografia, eu já vi você maltratando minha mãe, eu já vi você sendo injusto com os filhos, eu já vi você irritando seus familiares, eu já vi você sendo desonesto. Isso nunca aconteceu. Então, eu vi as pessoas ao meu redor que não eram cristãs, que por mais que elas pudessem ser mais ricas, mais bem-sucedidas, elas não eram como o meu pai, que tem alguma coisa diferente Legal. nele. Então, eu pensava, bom, todo mundo pode parecer certo, mas olha a vida desses caras. Então, eu tinha amigas, né, que
que eram de outras denominações, de outras confissões ou de confissão nenhuma na faculdade, materialistas, ateias. E beleza, mas assim, a vida da família de vocês é meio estranha, não quero isso pra mim. Então, o que eu acho que acontece em muitos lares cristãos? Um pai que diz, olha, meu filho, infelizmente, não lê a Bíblia. Tá, mas você lê? Meu filho, não ele tem tempo de oração, né? Ele tá abandonando a igreja. Sim. Tá bom, mas ele diz que é a família... Veja, o filho de um crente, muito crente mesmo, um filho de um crente que dá exemplo dentro de casa, ele não vai dizer assim, a família tradicional brasileira é hipócrita. Por quê? Se alguém usasse esse argumento comigo e usavam, eles falavam, a família brasileira, eu me lembro disso na época da faculdade, a família brasileira tradicional é o pai, a mãe e a amante. Eu falava, deve ser a de vocês, porque a minha não é. Não faz parte da realidade que você viveu. Né? Só que se fosse o caso de ter um pai violento, um pai injusto, uma mãe... A sua fé estava comprometida naquele momento, Com certeza isso teria comprometido de muitas formas. Porque essa é a experiência que o adolescente tem e que o jovem tem, e também um pouco da falta de liderança que o pastor mencionou quando ele entra na universidade. Ele é bombardeado não somente por conteúdo intelectual, ele é bombardeado numa guerra emocional, uma guerra psicológica, digamos assim. São experimentos psicológicos aos quais ele é submetido. A pressão do grupo, eu me lembro claramente, eu tinha 16 anos, quando eu dei o meu primeiro beijo, e todo mundo na minha escola já tinha feito as coisas mais malucas que eu não conseguia conceber. E qual era a justificativa que eu usava sempre? E isso me dava muita segurança. Eu não falava Deus não deixa, porque todo mundo ia rir. Eu dizia, meu pai não deixa. E eu falava isso com muita convicção, porque o meu pai era uma segurança para mim. Eu sabia que qualquer coisa que acontecesse, ele estaria ali. Ele era realmente um porto seguro de fé e de tudo mais. Quem conhece meu pai sabe que ele é assim até hoje. Você pode pedir qualquer coisa ao meu pai, ele está sempre ali do lado. E a mesma coisa aconteceu quando eu entrei na faculdade. Eu lembro que eu tinha um namorado há 1 ano e meio, e nós dois tínhamos o propósito, inclusive eu conto isso na introdução do meu primeiro livro, e nós dois tínhamos o propósito de casar virgens. Legal. Né? No caso ele não era mais, mas eu tinha o propósito de casar virgem e realmente fiz isso. Mas eu lembro que todo mundo fazia todo tipo de piada com esse cara, né? Com esse meu namorado. Não, porque ele é gay, porque ele tem outra. Sim. E aquele conteúdo, tipo, aquilo, de todos os argumentos que poderiam existir, aqueles eram os que mais, eu nunca deixei transparecer, mas era o que mais me afetava. Porque não era um argumento racional, era um argumento emocional. Com certeza. Né? Então, ele me deixava psicologicamente vulnerável. Então, eu tinha que fechar a cara e eu não vou discutir esse assunto com vocês, seus idiotas. Porque se eu deixasse eles continuar discutindo aquilo me afetava. Pô, uma menina de 18, 19 anos que não tinha tido uma experiência nenhuma na vida, era uma menina vulnerável. Eu tinha meus pais e minha mãe, mas aí que tá a grande diferença, que eu acho que foi fundamental na minha vida. Meu pai e minha mãe estavam ali, não apenas cobrando de mim uma postura, mas dando exemplo. Sempre eles deram um exemplo. Então, o pessoal reclama, mas meu filho isso, mas você estuda, você dá exemplo pro seu filho. É que os pais, eles querem terceirizar essa responsabilidade pros filhos, né? De meu filho tá com problema, meu filho, mas peraí, você é o pai, né? Você é a mãe. E, Ana, pensando aqui no que você está falando, você acha que foi essa posição paterna, essa figura representativa do seu pai, que fez com que você estudasse mais o feminismo? Você acha que uma coisa levou a outra? Porque, uma segunda pergunta, você acha que o feminismo, ele corrompe essa figura sacerdotal? Mas com certeza. O feminismo contesta o papel sacerdotal do homem. Legal. Até isso é muito importante. A nossa religião é uma religião patriarcal. Sim. Lamento. Né? Eu não gosto. Tá, tudo bem. Então você arruma outra. Mas a nossa religião é patriarcal e ela é o fundamento da nossa organização social, que também é patriarcal. Então a nossa organização é essa. O fato de eu ter tido um pai, veja bem, não um pai que exercia o direito pátrio de matar os filhos, mas que exercia o sacerdócio paterno, e essa analogia é muito legal, porque quando Jesus passou pela terra, os judeus estavam sob o jugo do Império Romano, de alguma forma. E o direito romano dava ao pai os direitos absolutos sobre toda a sua casa, não somente sobre a esposa, quanto também pelos filhos e os empregados daquela casa. Então, o homem, quando Jesus passa pela terra, o homem no direito romano tinha o direito de oprimir, digamos assim. Ele podia oprimir, ele tinha esse direito. E em todos os momentos, enquanto Jesus se comunica com os homens, ele não pega leve com as mulheres e nem com os homens, mas quando ele se comunica com os homens, ele transforma essa autoridade em algo que você falou muito bem, em um sacerdócio.
O sacerdote é aquele que tem autoridade porque ele representa. Mas assim como ele representa a autoridade para uma decisão de êxito, né? Como, por exemplo, o sacerdote levava a expiação dos pecados. Sim. Ele também representa a culpa e a responsabilidade pelas faltas do povo. Então, você lembra que quando, por exemplo, Israel pecava, Deus designava que o sacerdote tinha que oferecer e tinha que entrar no Santo... Para expiação, né? E você lembra que o sacerdote, ao entrar no Santo dos Santos, ele podia ser fulminado. Ou seja, há uma responsabilidade inerente. Jesus, quando passa pela terra, ele diz, olha, essa autoridade patriarcal que o Império Romano deu ao homem, que foi uma autoridade constituída socialmente, porque aquele homem precisava alimentar uma família, etc, etc. Essa autoridade, ela também é revestida de espiritualidade. E aí, o Evangelho fala inclui na autoridade masculina uma série de sensibilidades que não existiam antes. Quando Deus diz assim, o homem que maltrata sua mulher, sua oração não será ouvida, ele revoluciona aquele mundo do Império Romano que dizia o seguinte, você pode matar sua mulher se ela for desobediente. Jesus vem e diz, aquele que não respeita sua mulher, Deus não ouve sua oração, né? Não é bem essa expressão, mas Sim. A oração não alcança. Parafraseando é exatamente Parafraseando é isso. Então, quando os fariseus sempre eram homens, né? Você vê que as mulheres dificilmente perdiam alguma contestação a Jesus. Elas se aproximavam dele, mas não contestavam. Sim. A mãe de Tiago e João, se não me falha a memória, eram irmãos, né, Tiago e João? Ela se aproxima de Jesus para pedir que ele desse aos filhos um lugar de honra. Você vê? Ela não vem para contestar a sua condição. Há uma mulher também que se aproxima de Jesus, que é a mulher cananeia ou a samaritana? Das migalhas? Das migalhas. É cananeia ou samaritana? É samaritana. Acho que é cananeia. Por quase certeza. A que Jesus elogiou a fé era Fenícia. Bom, erramos todo mundo, vamos todo mundo. O pastor acertou. Bom, mas enfim, a mulher que se aproxima de Jesus e ele se refere a ela como um cachorrinho, né? Não é lícito dar aos cães e tal. Essa mulher, veja, ela não contesta aquilo que Jesus diz, né? Ela, que está falando sobre sua etnia, na verdade, sobre a sua ascendência e não sobre a sua pessoa. E Jesus demonstra depois misericórdia com ela, mesmo ela sendo uma estrangeira. E depois Jesus aparece para as mulheres. E depois os apóstolos falam para o marido, olha, o marido tem que dar a sua vida pela sua esposa. E o meu pai, eu gosto muito de falar sobre ele, porque se eu não sei quem eu seria se eu não tivesse esse pai, mas eu acho que certamente seria uma feminista, porque eu sou uma pessoa meio rebelde. Inclusive, tu e a minha esposa, que tá ali rindo. Não, o meu pai e a minha mãe sempre disseram que menina insubmissa, eles sempre falaram isso. Até tem uma história engraçada, meu pai, ele era da Assembleia de Deus e ele dizia que não podia colocar brinco na orelha, e é proibido, né? Na época, agora já pode, mas na época não podia. E o certo é, quando você tá numa igreja, você tem que obedecer. Se você não gosta, você pode trocar. Só que eu realmente era uma menina muito teimosa, então quando eu tinha uns 15 anos, eu fui lá, olha o tamanho da minha teimosia, e eu fiz todos os furos ao mesmo tempo. É 8 ou 80, né? Porque eu queria radicalizar. Então isso é um sinal, no caso, de insubmissão, né? No caso, eu morava na casa dos meus pais e não queria obedecê-los. Mas veja, o papel que meu pai representava para mim era de patriarcado, porque ele sustentava toda a família, minha mãe é dona de casa, porém ele nunca utilizou o sustento que ele trouxe para dentro de casa como forma de opressão ou de negociação. Como uma arma, né? Cara, eu nunca ouvi o meu pai dizer, sou eu que pago as contas nessa casa. Eu nunca ouvi isso. Então, assim, eu vejo que tem homens que entendem. Até tem a machonaria, né? Eu gosto dessa expressão, porque tem o pessoal cristão agora que está tentando resgatar a masculinidade. Mas assim, a autoridade masculina, ela nunca pode ser evocada pelo grito. Aliás, ela é uma autoridade que não pode ser evocada. Ela tem que ser exercida. E o meu pai nunca falou para minha mãe, eu que pago isso, você não vai porque eu que pago. Nunca esse assunto ocorreu. Então eu via que meu pai era um patriarca no sentido sacerdotal da expressão. Ele cuidava de todos nós e exercia autoridade naquilo que ele era exemplo. Então, mais uma vez eu vou falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa bem, bem difícil e insurgente na vida do jovem. O meu pai falava assim, não quero você namorando antes dos 16 anos. Todo mundo sabe que as pessoas se apaixonam ali pelos 13, 14.
Então, não quer, você está proibida em hipótese. O meu pai não estava sempre comigo, mas eu lembro que eu gostei na época da escola de um menino por 4 anos. O mesmo menino, eu não podia encostar nele, porque o meu pai não deixava. E o meu pai dizia o seguinte: só quando terminar a escola, for para o ensino médio. Só quando terminar a escola. E eu falava isso pro guri. Só quando terminar a escola. Só quando terminar a escola. E ele foi paciente, esperou os 4 anos para dar o primeiro beijo lá com 16. Mas por que meu pai conseguia exercer essa influência? Eu me lembro que meu pai, quando estava assistindo televisão e aparecia uma cena indecente, imoral, meu pai mudava de canal. Ou seja, ele não estava fazendo comigo ou me oprimindo em algo ao qual, em um juízo de valor ou em um quadro moral que era difícil, impossível de exercer. Ele só pedia dos filhos e da família aquilo que ele também estava disposto a fazer. Então, com certeza, quando o feminismo começou a dizer os homens são machistas e opressores, e aí alguém me dizia assim, mas o seu pai não deixa você fazer determinada coisa? Não, mas ele não deixa, mas ele não faz determinada coisa. Ele não está me proibindo porque ele é mau, ele está me proibindo porque ele está tentando me proteger. Então, a postura que meu pai teve comigo a vida toda, o meu avô também, os outros homens da minha família, a postura que eles tiveram comigo foi uma postura que me deu, veja bem, não é o preparo intelectual, que esse eu nunca tive, eu não tinha. É o preparo emocional para não sucumbir ao traz um background emocional. Achei muito interessante o que você falou, de um argumento emocional, e que talvez hoje em dia esse argumento emocional precisa ser fortalecido pelas pessoas da fé. A fé cristã é muito interessante porque a humildade, né, ou mesmo até a humilhação, é uma coisa que faz parte da nossa jornada. O Nietzsche, que é o tal grande pensador, né, que fala que o cristianismo ele é fraco e produz pessoas fracas justamente porque essa posição de humilhação é sempre uma coisa repugnante, alguma coisa que o ser humano não pode se permitir. Aonde que eu quero chegar com a pergunta? O feminismo tem um problema sério, infelizmente muitas pessoas, mulheres e crianças, adultos, enfim, não conseguem entender como premissa, né? A premissa do feminismo no sentido de o que deu errado. Né? Então a gente tem uma história redentiva, da onde a gente veio, o que deu errado e o que vai fazer para consertar. A ideia de redenção e a ideia de queda. Né? Então a ideia de queda no cristianismo, no feminismo, é uma ideia onde a mulher está sendo oprimida, onde a mulher... E isso é muito contra ao cristianismo, porque no cristianismo o que deu errado não foi um homem oprimindo ou sendo oprimido. O que é de básico é o pecado. Sim. O pecado quebrou. Que tanto o homem quanto a mulher cometem. Sim. Então, essa estrutura anterior, muito mais profunda do que qualquer questão social, cultural e até mesmo filosófica, que é esse afastamento de Deus, isso vai produzir um desequilíbrio, né? Então, e aí a guerra de sexos, né? A minha mãe é uma senhorinha de 80 anos e agora tá passando um reprise da novela da Pantanal, Catarina. Pantanal. Sim, Não, que tem da uma feminista chamada Catarina. A Catarina e o Petrúquio. Crave a Rosa. Crave a Rosa. Eu não assisto novela, mas aqui a assessoria tá... Essa é antiga, essa é antiga. Minha mãe. E ela chega de tarde, na hora da novela, ela senta lá para ver a novela, ela quer ver o Petrúquio e a Catarina, porque tem essa dimensão dessa rixa, dessa tensão não resolvida por conta do pecado. Então essa tensão tá ali e existe uma coisa assim, bonita até, porque no meio dessas coisas diferentes, esse encontro é tenso, mas pode ser maravilhoso, né? E parece que o feminismo, ele destruiu a guerra dos sexos. Né? Não tem mais guerra dos sexos. Um sexo parece que já morreu. A ideia da gente se posicionar em relação a conscientizar dentro da igreja, porque tem muito crente que é um pouco averso, seja a linguagem filosófica. Então, se eu falar de Nietzsche, tem gente que vai torcer o nariz. Sim. E se eu falar de teorias, de feminismo, Simone de Beauvoir, como que a gente chega nessa geração e mostra que a nossa explicação para a queda é diferente? Não é moral, né? Não é uma questão
sociocultural, não é a questão... É uma questão anterior. O que nós, como igreja, precisamos fazer para que essa semente do feminismo não prospere tanto quanto já está prosperando e que a ideia de humildade não vire um xingamento, mas que a humildade vire uma virtude como de fato ela é. E como Jesus inaugurou o seu sermão, né? Pobre de espírito, né? Então Bom, você estava falando aqui, eu me lembrei de uma teóloga, de uma freira feminista, que recentemente fez uma live com o cantor adventista Leonardo Gonçalves. Não sei se vocês lembram, a Ivone Gebara, se não me falha a memória. Essa filósofa feminista ficou durante esta 1 hora inteira de live, de conversa no canal do Leonardo Gonçalves, do qual ele cedeu o canal e saiu fora, né? E ela ficou lá com outras mulheres. E elas ficaram 1 hora desconstruindo a autoridade bíblica e relativizando a verdade. Então, é uma nova... A gente não quer falar de filosofia com os fiéis da igreja, mas elas estão falando de teoria crítica, de historicidade crítica aplicada à Bíblia. Durante toda aquela live, que é muito sintomática, entre o Leonardo Gonçalves e essa Ivone Gebara, inclusive quem respondeu muito bem ao Leonardo Gonçalves, que é adventista, foi o professor e pastor Rodrigo Silva, que também é adventista. Sim. Então, o pessoal que não assistiu, assista A Bíblia é Machista, Rodrigo Silva. Então, ele respondeu muito bem. Mas o que fica bem claro ali é que as feministas estão contestando algo que é muito caro para a igreja, principalmente para os protestantes, que os católicos dizem que a gente é biblicista, né? Apaixonados pela Bíblia, viciados em Bíblia, fundamentalistas, enfim. Então, o que a igreja protestante, aonde a igreja protestante está sendo abalada pelo pensamento feminista? Justamente na relativização da autoridade bíblica. Durante toda esta entrevista no canal do Leonardo Gonçalves com esta feminista, ela ficou contestando verdades bíblicas como a autoridade da Bíblia, como o fato de Deus ter escolhido ser representado pelo gênero, veja, não pelo sexo masculino, mas pelo gênero. É a descrição, né? Pela palavra pai, pela palavra filho e pela palavra Espírito Santo. Embora, claro, exista uma presença, um lado feminino, a presença feminina que é a Shekinah no Antigo Testamento, enfim, a manifestação do Espírito, enfim. Mas Deus escolheu na Trindade usar um pronome masculino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então isso foi contestado, a autoridade bíblica foi contestada. Essas feministas vieram dizer que, olha, mas a Bíblia precisa ser atualizada, ela precisa ser revisitada, ela precisa ser reescrita à luz das novas descobertas científicas e parará. E nada disso, nenhuma nova descoberta científica, absolutamente nada que possa ter sido descoberto nos últimos anos invalida princípios bíblicos que estão aí há 2.000 ou 4.000 anos se considerar o Antigo Testamento. Então, o pastor me pergunta o que fazer. O feminismo ele é muito hegemônico, ele está em todos os lugares. O processo de invasão do feminismo para dentro da igreja ele foi muito sutil. As pessoas foram aceitando aos poucos, eles não chegaram escancarando as portas e falando, nós estamos aqui para promover o aborto e a união estável entre gays. Não foi assim que eles chegaram, né? Fazendo uma observação, a mesma coisa foi com a teologia liberal, né? Sim. Ela foi entrando aos pouquinhos, quando a gente percebeu, ela já estava aí, né? O Wayne Grudem tem um livro muito bom chamado Feminismo Evangélico, contestando o feminismo evangélico, agora me falha a memória, mas ele, antes de conseguir falar sobre feminismo evangélico, ele fica uma parte enorme do livro falando sobre teologia liberal, sobre a interpretação liberal da Bíblia, etc, etc. Então, uma das coisas bem fundamentais é não relativização da religião. Veja, a religião ela é fundamentada também no entendimento. O Espírito Santo é um Espírito Santo de inteligência, mas mais do que isso, a religião é fundamentada na prática. Quando você tem uma religião, significa que você adere à religião da sua família, dos seus pais, da sua comunidade, do seu país, da sua civilização, que no caso a civilização ocidental é cristã, e nem sempre você entende tudo o tempo todo. E aí, nos momentos em que você não entende tudo o tempo todo, você adere. Ou seja, eu não entendo por que que eu não posso ter relações fora do casamento. Não estou conseguindo entender isso. Nesse momento que você não está conseguindo entender, você adere.
até que você consiga estudar e entender. Você não consigo entender por que a mulher precisa ser submissa no casamento. Bom, mas então você escolhe se você quer aderir ou não a essa religião. Você não tem o direito de pegar o texto que está claro e dizer que ele não quer dizer aquilo que ele está dizendo. Então, uma das coisas que precisa ser resgatada é que, existe a autoridade. No caso dos católicos, a autoridade está no magistério da igreja, né? Nos concílios, nas decisões, no Papa, na figura do Papa e dos bispos. Então, ali está a autoridade. No caso dos protestantes, a autoridade está o quê? Na mais justa possível interpretação bíblica, que não pode ser uma interpretação liberal. Então, você falou ali, pastor, sobre a guerra dos sexos, eu acho isso muito, muito interessante, porque tudo que surge como um movimento político, ele se baseia em alguma mazela real. Então, por exemplo, o socialismo, ele surge para resolver o problema da pobreza do proletariado, que é um problema real. Se o feminismo avança, é porque existe um problema, há ainda resquícios de um problema real, onde alguns homens, olha só, não os homens, alguns homens oprimiram e maltrataram algumas mulheres. Isso é inegável. O que o feminismo não consegue entender, e a gente precisa deixar claro para as mulheres cristãs, é onde há opressão, não há cristianismo. Então você não pode dizer assim, o homem cristão oprime sua mulher. Não, porque se ele oprime, ele não está sendo cristão. Se os homens fossem cristãos, os maridos fossem cristãos, os pais fossem cristãos, eles não provocariam ira nos seus filhos, porque tem aquele pai que... O objetivo do cara é irritar o moleque, né? O adolescente. Clássico, ele dá normas, ele cria normas sem sentido, ele provoca a ira dos próprios filhos. A Bíblia condena isso. Então, um pai provocativo que cria regras sem fundamento não é um pai cristão. Um pai abusivo não é um pai cristão. Um marido abusivo não é um marido cristão. Um marido violento não é um marido cristão. Um marido que abandona não é cristão. Um marido que trai não é cristão. Então, o que a gente tem que resgatar para as nossas mulheres entenderem é o seguinte: você só está insatisfeita se seu marido não é cristão. E se ele for mais cristão, você será mais satisfeita. E vice-versa. Da mesma forma, quando a gente fala sobre guerra dos sexos, o senhor falou muito bem, parece que a guerra dos sexos acabou. Não é bem que ela acabou, mas ela perdeu um pouco do sentido. Por quê? Veja, quando Deus castigou o homem e a mulher lá no Éden, ele castigou a mulher com relação à maternidade, porque a maternidade se tornou algo difícil, e castigou o homem quanto ao trabalho, que o trabalho se tornou algo difícil. Veja, a mulher não consegue ser mãe sozinha. Ela precisa do marido. E a partir do momento em que ela se torna mãe, ela precisa de ajuda. Precisa de dinheiro, de recurso, de rede de apoio. O homem, da mesma forma, ele pode trabalhar e ganhar muito dinheiro sozinho. Mas sozinho ele não tem para quem deixar sua propriedade, inclusive se desmotiva a isso. O pessoal deve conhecer aí algum amigo, conhecido, que depois que se divorciou foi morar numa kitnet, nem comprou nem guarda-roupa, deixou todas as roupas dentro de uma caixa e não faz mais nada da vida, não acumula capital. Por quê? Ele, de uma certa forma, perde a vontade, não tem para quem. Não tem para quem dar. Inclusive, uma pesquisa recente com mendigos, foi feita uma pergunta para os mendigos: por que você está em situação de rua? Divórcio. E o maior... não é pelo divórcio em si, mas o maior argumento, né, o maior motivo alegado foi a desilusão amorosa. Não é que ele perdeu o patrimônio no divórcio, é que ele perdeu... a motivação para trabalhar. Então, essa guerra dos sexos que o senhor está falando, veja, ela não é... A guerra é uma palavra meio ruim hoje, né, impopular, mas ela não é uma guerra violenta. Ela é uma guerra que visa a conquista, o domínio e a presença. Então, a guerra dos homens contra as mulheres e das mulheres contra os homens, durante boa parte da humanidade, foi a guerra pela presença. Há, inclusive, um dos primeiros contos que as feministas gostam de citar, que é a Lisístrata, que é um conto grego, que as mulheres da Grécia fizeram greve de sexo para os maridos pararem a guerra. As feministas são umas pessoas assim meio problemáticas. Elas usaram esse livro da Lisístrata, inclusive tem o Augusto Boal, um compositor de esquerda aqui, que usou isso para criar uma peça chamada Lisa, a Mulher Libertadora, ou a Grande Libertadora. Elas entendem esse conto grego da greve do sexo como um conto feminista. Só que é uma grande sátira, é uma piada. Por quê? Como assim vocês estão fazendo greve de sexo para os homens pararem a guerra? Eles já não estão aqui. Eles estão na guerra. Não faz sentido nenhum.
E aí não começa a não fazer sentido aquela guerra do sexo, porque na verdade o que as mulheres querem? Elas não querem destruir os homens. O que elas querem com a greve de sexo? Trazer os homens para casa. Parem de lutar e vão ficar em casa, porque eles estavam morrendo. Então, o conflito entre os sexos sempre foi pela presença do outro e não pela ausência. Isso em toda a história da humanidade. Então, tem até algumas traidoras da greve do sexo, que são aquelas mulheres que gostam dos seus maridos. Quando eles chegam em casa, elas não têm a resiliência e a força necessária. Após terem ficado 30, 40 dias longe do marido, elas atacam o marido. Então, elas furam a greve do sexo. Porque no fundo, todas as mulheres ali estavam querendo a presença masculina e não a ausência. E a guerra sempre foi isso. O homem querendo conquistar a mulher e prendê-la, né, sob seu domínio, para garantir que a prole seja sua, que aqueles filhos sejam dele, para que ele possa passar aquele patrimônio adiante, para que ele possa passar o seu gene adiante. E a mulher também querendo prender o marido em casa, para que ele não leve o gene dele para uma outra quenga na rua. E assim sucessivamente. Então, era uma guerra pela presença e por uma espécie de domínio de convivência. O que o movimento feminista faz é a guerra pela ausência e pela destruição do outro. Então, é muito impressionante perceber isso. O Julián Marías é um filósofo espanhol, tem um livro chamado A Mulher do Século XX, algo assim. É um livrinho de capa azul que está esgotado, não existe mais, mas ele faz uma análise muito legal. A guerra dos sexos é cada um no seu domínio, né? O homem no espaço público, a mulher no espaço privado. E o Chesterton, que é um escritor católico, também confirma essa tese. Quer dizer, escreveu antes dele ainda, né? É a mulher querendo trazer o homem para o mundo privado. Por exemplo, volta cedo para casa. O que você está fazendo? Por que você está atrasado? O homem quer sair para jogar futebol. Não, fica aqui em casa, vamos assistir um filme. O homem quer... Não, mas eu vou com os meus amigos no bar. Não, não vai, fica aqui em casa. Então, a guerra do sexo é a mulher querendo trazer o homem para a vida privada. Então, a mulher querendo trazer o homem para o seu território. Em algum momento, o feminismo fez com que a mulher não somente desistisse de trazer o homem para dentro do território dela, como também desistisse ela mesma do seu território. Ela pegou e disse, não, meu território é o lado de dentro. Eu sou a rainha do lado de dentro. Meu marido é um soldado do lado de fora. Eu vou abandonar isso aqui, eu não quero esse palácio aqui. Eu vou ir morar junto lá fora. O que não faz nenhum sentido, porque todo homem trabalha com vias no espaço privado. Ele trabalha e ganha dinheiro para voltar para casa. E quando os dois não compreendem mais o lar como um espaço bom, o que acontece com a guerra do sexo? É um WO. Sim. Os homens diziam que a vida pública era melhor do que a privada, para que as mulheres para que eles até tivessem aquele jogo de sedução com as mulheres. Eles não esperavam que as mulheres dissessem, tu tá certo, cara. Tu é que tu tá certo, eu vou pro bar também, vou ficar falando de política no bar, e vou ficar jogando sinuca e futebol. Eles não esperavam que as mulheres reagissem dessa forma. Porque não é da natureza delas. Sim. E aí vem também a grande frustração feminina ao longo dos séculos. As pesquisas indicam, desde 1972, o grau de felicidade autoindicado pelas mulheres é cada vez menor. Imagina. Como é que pode? Você conquista mais direitos, você tem mais clareza, mais estudo, mais dinheiro e cada vez você está mais infeliz. E o Julián Marías também fala isso no livro dele, chamado A Mulher do Século XX, que nunca, em outra época da história, se você vasculhar a literatura da Idade Média, da Idade Antiga, você não vai encontrar um número enorme, gigante de livros de mulheres tentando entender seu lugar no mundo. Sim. É só hoje que isso está acontecendo. As mulheres não entendem. Era automático, era meio óbvio, né? Exato. As pessoas falam muito assim, olha, não havia mobilidade social na Idade Média, ou na Antiguidade, plebeu e patrício e tal. Mas assim, a pessoa, o jovem, a mulher e o homem, quando eles nasciam naquela época, o que a literatura indica pela ausência de dramas nesse sentido é que ele sabia o seu lugar. Olha, eu sou um homem pobre e nasci nesta família de ferreiro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter filhos, cuidar da minha família, ser um bom ferreiro. Se eu aprender o ofício da minha família, eu vou conseguir sustentar toda a minha prole e vou dar sucessão à minha dinastia. Tanto que os sobrenomes alemães, por exemplo, são muitas vezes o nome de profissões, né? Sim. Sapateiro, tecelão, artesão. Então, o homem sabia o seu lugar e a mulher sabia o lugar dela. Olha, eu vou me casar, vou ter filhos. E hoje, tanto o homem quanto a mulher, o jovem, adolescente, eles estão diante de um mundo que diz para eles que eles podem ser tudo. Só que os caras não sabem o que eles querem ser. Sim. E aí fica aquele pânico desesperador. Tá, eu posso ser tudo, eu posso ser, mesmo sendo mulher, eu posso ser astronauta, posso jogar futebol, posso ser atriz de Hollywood, posso ser empresária, posso ser dona de casa, mas o que eu quero fazer? Eu não sei, porque agora são
não é que a multiplicidade de opções seja ruim, mas a falta de propósito evidente é ruim. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi o drama. O drama daquela pessoa, daquele homem lá na Idade Média ou em qualquer período, ele era muito visível, ele tinha que escolher uma profissão. E eu acho isso muito interessante, porque partindo de novo daquele lugar, pecado é a resposta cristã porque deu errado. Então existe um drama feminino, sim. A mulher é maltratada, a mulher é subjugada, desrespeitada, às vezes passa na rua, tem a insegurança. Tá, isso é um fato concreto que a gente não pode isolar isso. Né? Então existe um drama de que às vezes o desejo é uma dimensão que é complicada. Eu tenho uma teoria que que o feminismo acaba trazendo a legislação do desejo. Você não vai conseguir legislar o desejo nunca, você pode legislar o espaço e relações. Desejo não é uma coisa que é judicializada, né? Mas existe um drama real, um drama concreto que uma mulher passa e que um homem não passa. Ok. E esse drama já está sendo discutido. Mas o outro lado da história é que também existe um drama masculino. Se é verdade que existe um drama feminino de ser objetificada, de ser oprimida em vários lugares, existe um drama, por exemplo, do homem de ser suspeito. O homem vive num eterno estado de suspeição. E isso é muito nocivo para a saúde. Então, se a mulher vive nessa perspectiva de insegurança, de opressão, mas é um fato de que o homem está sempre sendo colocado em xeque. Sempre existe um estado calamitoso um ponto de interrogação, até mesmo que eu vi alguma coisa recentemente na rede social. Tudo bem, não é todo homem, mas é sempre homem. Né, em relação ao abuso... Não é mentira, né? Pois é. Isso não é verdade, pois isso é mentira. E aí isso... Os dois lados da questão. Como que a gente vai escutar o drama real de mulheres? Porque existe um drama real. E o feminismo, de alguma forma, pelo menos na minha percepção, atrapalha... que esse drama seja tocado com sensibilidade, resolvido. E, ao mesmo tempo, atrapalha também o drama masculino que não é ouvido. Na realidade, você não pode dizer que o homem tem um drama. Uhum. Isso, por si só, já é uma afronta. Já é você ignorar... esse que o senhor falou me lembrou um episódio, assim... Não sei se vocês assistiram, mas depois o pessoal pode procurar... no meu canal do YouTube, um vídeo recente de uns 3 meses no máximo, nós tivemos o caso de um vereador lá na Assembleia Legislativa, um vereador aqui de Santa Catarina, que foi para a Assembleia Legislativa em um evento de vereadores e ele fez uma pergunta à palestrante. A palestrante era uma deputada feminista do PT, que estava meia hora falando sobre a vulnerabilidade da mulher, a situação da mulher. E aí esse vereador do município de Lontras, ele levantou a mão e perguntou assim... E os homens? Ele não atacou, ele não desmereceu o sofrimento das mulheres, ele somente perguntou, tem dados sobre homens? Ela tinha dito que haviam morrido 90 mulheres naquele ano em Santa Catarina. Quantos homens morreram naquele ano? Ele perguntou assim, e os homens? Ele usou 3 palavras, né? Ele recebeu nota de repúdio, abaixo-assinado contra ele, notícia dizendo que ele praticou violência política de gênero. E tem uma aula de 1 hora. Pergunta. Uma pergunta. Nós fizemos uma aula de 1 hora e 15 minutos que está disponível no YouTube com dados respondendo a esse caso, porque foi muito absurdo o que fizeram com o vereador. Ele simplesmente fez uma pergunta e ele estava perguntando a um político. Ou seja, os políticos eles têm que ser perguntados. Se você está propondo uma política pública, seja mais bonita ou mais floreada que seja... Claro, tem que ser colocado em xeque, né, com perguntas. Né? As pessoas têm que perguntar, claro. Então quem vai pagar isso aí? Você chegar aqui com uma proposta maravilhosa de distribuição de, seja lá o que for, de fraldas, mamadeiras, aparelho de barbear e absorventes. Vamos distribuir gratuitamente. Nossa, legal o projeto. Da onde vem o dinheiro? Por quê? Quem que teve essa ideia? Sim, quem vai ser beneficiado? Né? Onde vai distribuir? As perguntas, elas são inerentes ao trabalho público. Claro. Mas o vereador foi acusado. Ele sofreu, então... Olha a lista de coisas que ele sofreu. Primeiro, ele foi vaiado por fazer uma pergunta.
Um absurdo. Depois um abaixo-assinado pela expulsão dele da União de Vereadores de Santa Catarina. Depois, notas de repúdio contra ele e, por fim, matérias jornalísticas dizendo que ele praticou violência de gênero e que estava deixando passar, induzindo ou passando a mão na cabeça de agressores contra mulheres. Absolutamente falso. Nossa. Tudo isso é um absurdo. Ô, Ana, como é conviver nesse meio? Como que é a sua posição, a sua postura, o seu emocional dentro de um ambiente assim? Deixa eu só aumentar a pergunta, porque é uma preocupação minha mesmo. Até se eu tiver uma ovelha que queira ir para lá, e é uma preocupação que eu olho para você e eu vejo assim, porque você chega no seu ambiente de trabalho, você é tratado como louca. Porque a gente chega aqui no Não, eles me tratam bem, não posso dizer. Porque assim, a gente chega no mundo bíblico, todo mundo é cristão, a gente conversa, ali tem o Guilherme que faz umas provocações engraçadas, mas as nossas conversas são sempre tão sadias, né? Aqui a gente tem uma liberdade de conversar. E uma pergunta, olha o alvoroço que causa, né? É bom responder essa pergunta, foi uma ótima oportunidade, porque às vezes eu falo essas coisas, parece que eu estou falando mal da Assembleia. Olha, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina é o melhor lugar que eu já trabalhei na minha vida. Os deputados não são maus deputados. Existem focos de corrupção que foram investigados, que precisam ser investigados, mas os deputados são pessoas corteses, educadas e com as quais é possível dialogar. Veja bem, a maioria dos deputados da Assembleia Legislativa votou, não sei nem se podia falar isso, mas eu acredito que a maioria votou no presidente Bolsonaro. Temos um número ali, tem alguns bolsonaristas, em torno de 7, 8 bolsonaristas, tem alguns evangélicos bem marcados ali, então mais uns 4. No fim, deve ter uns 15 deputados que poderiam ser considerados de direita. O que é bastante coisa. Só te interrompendo rapidinho. Você acha que esse clima amistoso é uma peculiaridade de Santa Catarina ou não? Eu acho que é. Porque, por exemplo, nós não temos candidato do PCdoB, do PSOL, né? E lá no Rio de Janeiro, na Alerj e na Lesp, você já deve ter visto soco, um passando a mão no outro, se quebrando a cara, processo por tudo que é coisa. Então, isso não existe em Santa Catarina, que é um ambiente muito cortês, muito civilizado, eu amo trabalhar ali. Eu nunca sofri absolutamente nenhum episódio de machismo. Isso, as pessoas dizem, as mulheres que estão nos assistindo, eu não vou entrar na política porque é um ambiente machista. Não é. Pô, Ana, desculpa te interromper, mas você assim, já quebra um paradigma é gigantesco. É um ambiente masculino, não é um ambiente machista. Não é sinônimo uma coisa da outra. E é justamente essa minha dúvida. O que é de fato machismo na sua visão? Porque assim, agora o vereador fez uma pergunta com três frases, né? 3 palavras. 3 palavras. E o que é o machismo na sua visão? Assim, cara, isso é machismo. Tá, bom. A expressão machista, ela é de uma certa forma pejorativa. Infelizmente, a palavra feminismo não é. Devia ser também. Não, porque o feminismo não é o contrário de machismo. Realmente não é o contrário, é pior. Né? Então, o que é uma pessoa que eu acho que ela realmente é machista? É aquele homem, e também poderia ser uma mulher, que considera as mulheres em geral como pessoas menos valiosas, menos dignas ou inaptas. Você acha que o brasileiro tem essa percepção no geral? Olha, o brasileiro não, porque o brasileiro elegeu a Dilma, que é claramente uma inepta. Então o brasileiro não vê uma mulher inepta nem quando ela é inepta. É um povo extremamente cortês, que quando... O brasileiro é o oposto, não sei se só o brasileiro, mas a civilização ocidental é o oposto. Extremamente condescendente com o comportamento relapso, negligente, errôneo, displicente, impaciente ou burro das mulheres. Se alguma mulher tem um comportamento burro, preguiçoso, avarento, intriguento, interesseiro, as pessoas são mais condescendentes, inclusive no caso de crime, com a mulher. Então, não existe a possibilidade de nós dizermos que o Brasil é um país machista. Existem homens machistas no Brasil? É óbvio. Eu conheço alguns. Minha mulher não vai trabalhar fora porque mulher minha não trabalha. Mas esse cara é machista, ele que é. Ele é, não é o brasileiro que é. O brasileiro elegeu a presidenta Dilma, aliás... que deveria ser depor contra o brasileiro. Mas, enfim, né? As pessoas votaram nela. O que é esse sinal? Estão querendo cortar o nosso bate-papo. Olha, Deus livre. A assessoria que manda no deputado Então, o que é falar mais um pouquinho. O machismo? É quando a pessoa realmente ela considera a mulher como algo inferior. Entendi. Isso aí é muito difícil de identificar esse sintoma.
Porque a maioria dos homens, na verdade, não considera as mulheres inferiores, mas endeusa a presença feminina. Assim, eles necessitam das mulheres ao ponto de obnubilar sua própria consciência. Minha esposa tá rindo ali. Eles são condescendentes. Sim. Então, a mulher comete um crime. Recentemente, uma deputada subiu à tribuna e disse que ela tinha ido na penitenciária feminina. Aí ela falou assim, subiu à tribuna e disse, eu fui na penitenciária feminina e me identifiquei muito com aquelas mulheres. Eu falei, nossa, de péssimo tom, né? A senhora se identificou com criminosos, mas ok, vamos investigar essa deputada. E ela continua dizendo o seguinte, porque a maioria dessas mulheres não está ali por culpa sua, mas por culpa de algum homem. Olha, no Brasil é muito difícil você ser preso. Se você for mulher, é mais difícil ainda você ser presa. Então, olha só o que ela quis dizer, que as mulheres criminosas, elas não são criminosas, elas foram aliciadas. Bom, quando você... Veja só que interessante, se eu cometesse um crime de corrupção, não, obviamente as feministas não iam dizer que a culpa é de algum homem, elas iam dizer que a culpa é minha, porque sou eu, Ana Campanholo. Mas nesse caso, você vê, há sempre uma condescendência no sentido de tentar diminuir a gravidade de algo cometido pelas mulheres, e não o contrário. Como diz a música, né? Rita, eu perdoo a facada, né? Você testou essa música. Olha, ouvindo música do mundo, hein? Não, pois é. Essa é porque toca muito, é um hit, né? Mas assim, cara, o brasileiro, ele... Então, assim, respondendo a tua pergunta sobre o parlamento, pastor, eu amo o parlamento aqui de Santa Catarina. Eu gostaria de ser deputada estadual por muito tempo, porque é realmente algo um lugar onde dá para trabalhar. O único problema que eu tenho no parlamento catarinense é a bancada feminista. São só as mulheres. Na minha opinião, o problema do parlamento catarinense é a bancada feminista, que não devia existir. Não que as mulheres não deveriam existir, elas deveriam. A bancada é que não deveria existir. E nós precisamos de ter mulheres com um pensamento diferente. A título de exemplo da atuação da bancada feminina, vocês viram aí o caso da menina de 11 anos que teve que abortou o bebezinho de 7 meses. A bancada feminina emitiu uma nota de repúdio contra uma juíza, uma magistrada chamada doutora Joana Ribeiro, e contra uma promotora, a doutora Mirella, chamando a juíza, inclusive, de torturadora. A juíza submeteu a criança a uma tortura. Então, você veja, uma bancada feminina que acusa duas mulheres que estudaram, batalharam, chegaram a uma posição de poder, fizeram um concurso, e tudo isso sem estudar o processo e sem conhecer os autos do processo. Sim. Fica evidente que não é o sexo feminino, é a pauta, né? Exatamente. E olha como isso é irresponsável. A Assembleia Legislativa, na minha concepção, passou uma vergonha gigante nesse caso. A Assembleia foi humilhada pela atuação dessas deputadas. Agora, a questão é, nenhum deputado homem reclamou. Então, se fosse o contrário, os deputados iam reclamar. Vamos supor que um deputado fosse pego estacionando o seu carro numa vaga para deficiente. No outro dia, todos os deputados iam sinalizar a virtude. O que quer dizer? Eles iam usar o erro do outro para dizer que eles são diferentes. Olha, não vou citar o nome do parlamentar, mas temos um deputado aqui que usou uma vaga. Que feio. Ainda mais considerando que Santa Catarina é um estado que tem tantos mil portadores de necessidades especiais. Então as pessoas iriam usar isso para tripudiar esse deputado. Se fosse um episódio de racismo, de assédio, de machismo, como por exemplo, né, não estou defendendo, não tenho nenhum apreço pelo Arthur Duval, mas ele foi linchado por todo mundo, porque ele é também, inclusive porque ele é homem, né? Então, claro que ele é um homem sem limites, né? Ele merece. Mas veja, uma mulher em situação semelhante teria recebido mais condescendência. Teria sido mais leve. Quando as mulheres cometem erros, os homens pegam leve na exposição pública dessas mulheres. E esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, as feministas detestam a minha presença no parlamento. Porque já que eu sou mulher, eu não temo que eles me chamem de machista, então eu vou lá e falo que... Né? Então, você perguntou sobre o espaço lá. É um espaço masculino, não é um espaço machista. O que quer dizer um espaço ser masculino? Quer dizer que ele é mais propenso a pessoas que têm características essencialmente masculinas. Quais sejam? Competitividade, objetividade, capacidade de diálogo. Você é casado, não é? Os dois são. Vocês devem ter essa experiência. Dentro de casa, a mulher geralmente ela é a pacificadora entre os filhos
e o pai, né? Calma, amor, não briga, você já brigou o suficiente, pode parar, vamos conversar e tal. Porém, a mesma mulher que é pacificadora dentro de casa, no espaço privado, é a intriguenta da vizinha. Vai lá, tu viu o que a vizinha fez? Por que tu não vai lá naquele cara? Você viu o que o vizinho fez de novo com a nossa vaga da garagem? Então, esse comportamento feminino de não saber lidar bem com a competitividade e com a hostilidade, dentro do parlamento, ele fica flagrante e ele é punido. Né? As pessoas não toleram a hostilidade gratuita. O que as pessoas não toleram no parlamento? Chilique. Se você der chilique no parlamento, as pessoas te consideram mais imaturo, mais inepto, e você perde terreno, você perde campo político. E quem vocês acham que dá mais chilique? Em muitos episódios as mulheres dão chilique. Olha, a deputada está dizendo que mulheres são chiliquentas. Não, eu estou dizendo que elas se comportam assim e não é uma opinião minha, é um fato. Elas perdem, elas se emocionam com a pauta, onde no momento em que seria preciso ter parcimônia, onde seria preciso ter calma. E eu digo isso porque eu também sou mulher. Eu também me irrito muito com mais facilidade com coisas pequenas do que os homens ao meu redor. Por isso que eu tenho muitos assessores homens e a maior parte do trabalho deles é dizer, calma, deputada. Calma, deputada. Então, se eu não tivesse essa equipe maravilhosa que está aqui, inclusive quero agradecer o Douglas, o Lucas, o Davi, os outros que estão trabalhando em casa como assessores externos. Se eu não tivesse essa equipe maravilhosa, eles criaram uma regra para mim, uma das regras que faz com que eu seja a deputada mais influente do Parlamento de Santa Catarina e que eu não tenha nenhuma vez os meus perfis derrubados e eu não tenha muitos processos de opinião. Eles criaram uma regra. Antes da senhora publicar uma coisa, a senhora tem que mandar no grupo. Os advogados vão dizer se cabe ou não esta publicação. Aí eu mando, que eu quero fazer isso, né? Com muita raiva. Se eu não tivesse eles, eu faria. E aí eles demoram 20 minutos, meia hora, 45 minutos, amadurecem a ideia e usam algum argumento lúcido. Olha, por causa de A e B não é conveniente. Aí como a minha raiva já passou, eu não estou mais braba, você tá certo, já não vou nem publicar. Ali, né? E aí, assim eu me poupo de constrangimentos, de processos e de uma série de coisas. Imagina. Mas então, como é que eu faço para andar nesse ambiente que é masculino, não machista? Eu preciso me cercar de mentes masculinas que conheçam o traquejo dos meus adversários. Sim. Quando você quer, por exemplo, conquistar uma mulher, vamos supor que você queria conquistar a Gabi, com certeza você falou para alguma amiga sua. Ô Joana, ô Luana, o que as mulheres gostam de ganhar? O que você acha? Será que eu levo ela para jantar ou levo ao cinema? Você acha que eu dou uma flor ou um perfume? Por que você pergunta para outra mulher? Sim. Porque esse é o terreno delas, o terreno de saber o que agrada uma mulher. Com certeza. O terreno onde eu estou é um terreno masculino. Então eu vou me cercar de homens porque eles vão... Se eu tiver vários homens ali pensando por mim, eles vão me dizer o que os outros estão pensando. Eu consigo tomar uma decisão melhor. Então não é um ambiente machista, é um ambiente masculino. E uma das coisas que o feminismo faz que atrapalha a ascensão das mulheres na vida econômica, financeira e política é querer chegar num ambiente que é dominado pelos homens há décadas, há séculos, e querer impor uma cartilha ideológica. Isso não vai acontecer. Então, se eu pudesse dar um conselho para as meninas, para as mulheres cristãs que querem ocupar espaços que são essencialmente masculinos, como o mercado de trabalho, o mercado financeiro, a bolsa de valores, o mercado de investimentos, ou a política, eu recomendaria compreenda como os homens trabalham, como eles se comportam. Ô, Ana, deixa eu dar só a minha última nota agora, pessoal. Eu vou fazer a última pergunta para ela, porque senão os assessores eles vão... E aí essa nota é completamente pessoal. O meu pai era cirurgião, era médico, e ele foi secretário de saúde da cidade durante um período de tempo. E não vou falar da cidade, mas enfim... e o prefeito foi atrás dele para fazer uma maracutaia de desvio, e meu pai simplesmente não aceitou, não assinou nada, porque não era o princípio. E na época meu pai estava um pouco afastado da igreja, a fé dele estava um pouco estremecida. Isso me fez pensar, eu não acredito num cristianismo tão fraco, que não pode produzir homens e mulheres que não saibam o que significa integridade. Eu sempre orei para que o Brasil tivesse um cristianismo capaz de produzir homens e mulheres tementes a Deus, que na frente à adversidade, calúnia, desvios financeiros, pudessem ainda assim honrar a Deus. Então,
Eu agradeço a Deus, porque de alguma forma você também é fruto de uma oração que eu sempre fiz por essa nação. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Que bonito, muito obrigada. Pastor, olha Se eu fosse uma mulher um pouco mais sensível, eu ia ficar emocionada. Mas como eu sou ruim, eu vou dar o braço a torcer. Muito obrigada, pastor. Essas frases do Léo, elas tocam, né? Bom, assim sem avisar, pastor. O Léo tem essa capacidade de tocar a gente. Só para encerrar, muito bonito. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Lucas. Que essa vai ajudar, né? Ô, Ana, é muito comum pro cristão, pro jovem principalmente, entender que existe vida fora a igreja, né? Principalmente nessa questão de trabalho, de propósito, etc. Como que você conseguiu deixar isso bem definido dentro de você e como é que você conseguiu ter uma vida pública e entender o seu propósito, que não era dentro da igreja sendo professora teológica, né? De escola ou enfim, estudar teologia. E que sugestão você dá para esse pessoal que olha para você e fala assim, poxa, eu também quero isso, mas poxa, eu tenho que estar na igreja, meu propósito é ministerial, poxa, só tem pastor, líder, isso, mas... E usar a vida pública, né? E usar os seus talentos fora do ministério, né? Então, quando é que você entendeu isso e como você entendeu isso? Olha, eu acho que é só a gente olhar para a história de Israel e para os patriarcas. Primeiro, para as tribos. São 12 tribos. Apenas uma das 12 foi consagrada ao trabalho ministerial, a tribo de Levi. Esta tribo não precisava trabalhar nas lavouras e seria sustentada pelas outras 11 tribos. Isso dá uma média de o que? 9%, né? Aproximadamente 9% do povo de Israel. Olha só, a gente está falando do povo de Deus. Então, o israelita, ele se considera, eu sou o povo de Deus, os outros são os gentios. Então, mesmo entre mesmo entre o povo de Deus, apenas 9% era consagrado à vida ministerial. Todos os outros tinham que plantar tomate, cebola, abacaxi, milho, porque senão a sociedade não caminha. Os próprios patriarcas, né? O que era Abraão, né? Ele era um grande latifundiário, ele tinha fazendas, Isaac, Jacó, José era um governante. Quais destes grandes patriarcas eram levitas? Quais desses grandes agentes eram levitas? Então, eram sacerdotes, né? Exato. Então, o que eu vejo... Eu não estou criticando a Assembleia de Deus, eu amo a Assembleia de Deus, mas uma coisa que eu ouvia quando eu frequentava a Assembleia de Deus e que me deixava muito triste. Em dia de prova da faculdade, eu não ia para a igreja. Se eu tivesse uma prova importante para a qual eu sabia que precisava de uma nota... Exemplo. Uma vez eu tirei nota 2 numa prova de anatomia, quando eu fazia faculdade de enfermagem. Pô, nota 2, a média era 6. Na outra prova eu precisava tirar quanto? 10. O meu líder de jovens, ele era um tipo de pessoa que ia dizer: venha na igreja, não falte o culto, porque se você faltar o culto, você está colocando a faculdade em primeiro lugar. E ore mais, né? Não, pelo amor de Deus, eu não orei nada, eu não fiz nada. Eu só estudei, eu precisava tirar nota 10 numa prova de anatomia. Que era assim, um cadáver... Tem que decorar todos os ossos, todos os músculos, todos os nervos, loucura. Um cadáver cheio de alfinetes e eu tinha que dizer o nome daquele músculo. Eu tirei nota 10 nessa prova porque eu não fui à igreja naquele dia. Teve ocasiões... Crianças, não repitam... Nossa, bem tradicional, né? Olha só, não repitam isso em casa, gente. O pastor diria? O que aquela liderança me diria? Você está colocando a faculdade em primeiro lugar e Deus em segundo lugar. Não! Eu vou à igreja de manhã, eu vou à igreja na segunda para compensar que eu não fui no domingo. Naquele momento eu precisava. Já aconteceu outras coisas. Eu estava tão nervosa, tão ansiosa com uma prova de concurso, que era no domingo, que eu senti, eu vou à igreja. Porque se eu for à igreja, vou me acalmar. Legal. Então, eu poderia dar 2 testemunhos. Teve um dia em que eu estava nervosa com uma prova de concurso, fui à igreja e Deus me abençoou. E teve outro dia em que eu estava nervosa com uma prova, eu não fui à igreja e Deus me abençoou. E existe essa valoração dentro das igrejas. Havia na minha época, quando eu era adolescente, você tem que colocar a igreja
confundir a igreja com Deus. Deus é em primeiro lugar, mas você pode servir a Deus sendo um carteiro, sendo um médico, sendo uma diarista, limpando a casa dos outros. Deus gosta de coisas limpas, é o diabo que gosta de sujeira. Então, quando você acorda de manhã... Isso aí seu pai que falava pra você, né? Sim. Você acorda de manhã e vai limpar a casa de alguém, você está fazendo algo como que para o Senhor. Então, 10% dos jovens, se você tem 10 amigos, provavelmente um deles vai ser missionário, levita. Os outros vão ter que servir a sociedade ocupando o lugar de juiz, de promotor, de desembargador, de advogado, de médico, de engenheiro civil. Às vezes você pode fazer a diferença. Nós tem um restaurante que eu amo, um restaurante que eu mais amo no mundo, que é o restaurante Segredos do Sabor, do Seu Edson, em Itajaí, Balneário Camboriú, ao Merchan. O Seu Edson, eu amo o restaurante Seu Edson, eu não ganhei nada pra falar isso. O Seu Edson, ele é um homem de Deus, abençoado, ele foi abençoado por Deus, porque quem come a comida dele sabe que ele foi chamado por Deus para aquilo. E muitas vezes o Seu Edson fala, eu sinto que Deus me chamou para fazer missão, para falar do evangelho. Eu falei, não é possível. Isso, né? Deus te chamou para fazer esse congro, a provençal. Não é possível, Seu Edson, que Deus tenha chamado o senhor para qualquer outra coisa que não seja essas mãos abençoadas que o senhor tem na cozinha. Eu sempre digo isso digo para ele quando eu tenho a oportunidade. Ele foi feito para ser um dono daquele restaurante e ele engrandece e honra a Deus sendo dono daquele restaurante. Aquela mulher que é mãe, dona de casa, Sim. ela honra a Deus educando filhos para, quem sabe, um dia o tetraneto dela, o bisneto dela, um dia pode ser um governador ou um médico que vai salvar a vida de alguém ou um missionário. Então não existe essa... Eu acho que isso que você falou é muito importante, eu vivi essa experiência. Eu me afastei da igreja um pouco porque as pessoas não queriam estudar, era todo dia... Eu falei, gente, vocês vão fazer um congresso vocês vão fazer um acampamento... Era um acampamento que era assim, Jesus, eu não aguentava aquele acampamento. Ele tinha, era um retiro de carnaval, onde você tinha 45 orações no retiro. Nossa. Você vai fazer uma vigília, a gente vai orar 24 horas pelo Brasil. Mas, poxa, é um retiro de carnaval, tá todo mundo cansado. Não vai ter uma outra atividade, a gente não vai assistir um filme, alguma coisa assim que engrandeça, que ensine as pessoas. Então, eu sentia muita falta disso na Assembleia de Deus. Hoje está muito diferente. Inclusive, uma das igrejas que eu mais vou para dar as palestras, falar sobre política, é a Assembleia de Deus. Eu amo os assembleianos, meu pai, minha mãe, todo mundo da Assembleia de Deus. Mas eu sentia falta disso. Então, essa tua pergunta é muito importante. O jovem não precisa ser um missionário para ser um missionário. Você pode ser um médico ginecologista que fala para uma menina de 14 anos, olha, você não precisa se envenenar com anticoncepcional a partir de agora. Existem outras opções mais saudáveis para você ter uma vida melhor. Legal. Então, você pode ser um médico que ajuda mulheres a tentarem o parto normal, para que assim possam ter mais filhos. O que é uma bênção ter mais filhos, em vez de fazer cesariana no primeiro parto. Então, assim, olha como um médico pode servir a um propósito elevado, né, como a taxa demográfica do Brasil. Muito legal. Poxa, Ana, obrigado. Tá, nosso tempo aqui passou super rápido. Se deixasse, a gente ficava conversando por muitas horas, né? Mas eu agradeço. De pergunta aqui, nossa, deixa pra lá. A gente deixa uma próxima, né? Deixa pra uma próxima. Vamos voltar. Quando eu vier de novo pra Criciúma, o Lucas me traz pra cá. Com certeza. Combinado, Campos? Anota. Não. Faz isso que a gente não. Eu tenho até bolinho, Lucas. Deixa eu ter um bolo de prestígio aqui do bolo de mãe. Que, olha, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado, Ana. MB Podcast. Ana, obrigado mesmo, tá? A gente agradece. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua posição. Parabéns por defender isso, né? O pastor Léo sempre fala que tem briga que crente pode comprar, né? Crente briga, sim, pelas coisas certas, né? O problema é que tem um monte de crente que vale brigando, a pena. Né? Tem vale a pena. E essa briga sua é uma briga que vale a pena. E a gente agradece por isso, né? Então, por isso que a gente preparou todo um ambiente. Muito bonito. Porque a gente realmente admira o seu trabalho. Dizem que o que o crente não bebe, ele come. Ele come, né? E a gente trouxe até frutinha. A gente equilibrou, né? 2 carboidratos e 2 frutas muito aqui. Obrigada. Muito obrigada. Me senti muito bem recebida aqui e vou voltar com certeza. Que legal. Pessoal, obrigado. Obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhe esse podcast com quem você lembrar, né? E deixe seu comentário aqui pra gente entender o que você pensou sobre toda essa conversa. Que Deus abençoe e até o próximo MBcast. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.